Olá! Então hoje a gente começa um módulo sobre direito administrativo. Algumas recomendações: antes de qualquer coisa, leia a apostila, assista às aulas disponíveis no sistema de ensino à distância do Procreia e somente depois disso assista a essas gravações disponíveis nesse módulo. Se permanecerem dúvidas, entre em contato com a tutoria do curso e aguarde pelas respostas. Somente depois disso faça a avaliação. Bom, por que um módulo sobre direito administrativo? Porque as atividades desenvolvidas pelos comerciantes de agrotóxicos está envolta pelo direito administrativo. É o direito administrativo que regula as atividades dos órgãos de regulação e de fiscalização. Como as ações dos órgãos de regulação e de fiscalização devem ser baseadas na legislação, também é importante que você tenha um treinamento mínimo na leitura da legislação, que costuma ser uma coisa muito específica, né? Leitura e interpretação da legislação. Bom, aí tem o conteúdo do módulo, que é a definição de direito administrativo, e você vai encontrar esses termos na legislação. Quando a legislação se refere à administração, ela está se referindo ao poder público. Tá? E quando ela se refere ao administrado, ela está se referindo a quem o poder público, com quem o poder público está conversando. Pode ser um cidadão comum, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Em relação aos atos administrativos, todas as ações dos agentes públicos são atos administrativos. Uma fiscalização é um ato administrativo, um registro é um ato administrativo. Um processo administrativo resultante de uma infração é um conjunto de atos administrativos. Todas as ações dos órgãos reguladores e fiscalizadores para com os comerciantes de agrotóxicos, ou para com pessoas físicas, para com os usuários de agrotóxicos, para com os profissionais, todas essas ações são atos administrativos. Em relação à classificação dos atos administrativos, eles podem ser discricionários ou vinculados. Então agora eu vou pegar alguns trechos da legislação e vou mostrar quando é que esses atos administrativos são discricionários e quando é que eles são vinculados. Como regra, os atos administrativos são vinculados, como regra. Um exemplo. Então pegue lá na lei que está disponível, na legislação que está disponível para vocês. Você tem a Lei Federal 7802 de 1989 e o Decreto Federal 4074 de 2002. Esse é basicamente a chamada Lei dos Agrotóxicos, né? É a lei e o seu decreto regulamentador. Então vamos pegar lá, vamos ler o artigo 18 da Lei 7802 de 89. Após a conclusão do processo administrativo, os agrotóxicos e afins apreendidos como resultado da ação fiscalizadora serão inutilizados ou poderão ter outro destino a critério da autoridade competente. Eu percebo que nesse caso aqui, existem agrotóxicos que por algum motivo foram apreendidos pela ação fiscalizadora. Após o término do processo administrativo, o que é que vai ser feito com esses produtos? Então, eles podem ser inutilizados ou eles podem ter outro destino. Quem é que vai definir esse outro destino? É a autoridade competente. Então, a legislação aqui está dando discricionariedade à autoridade. Está dizendo, olha, você pode decidir o que fazer sobre isso. Tá? Então, nesse caso aqui, este ato administrativo seria um ato administrativo discricionário. Quando, no entanto, vamos ler lá o artigo 13, ele diz assim: a venda de agrotóxicos e afins aos usuários, então, ao agricultor, será, verbo no imperativo, será feita através de receituário próprio, prescrito por profissionais legalmente habilitados. Tá? Então, o ato administrativo, ele é vinculado. Então, se houver, para que haja venda de agrotóxicos, ao usuário chamado usuário final, ou ao agricultor, ele deverá ser feita mediante um receituário próprio, chamada receita agronômica, que vai ser prescrita por profissional legalmente habilitado. Tá? No Decreto Federal 4074, vamos dar uma lida no artigo 13. Os agrotóxicos, seus componentes e afins que apresentarem indícios de redução de sua eficiência agronômica
alteração dos riscos à saúde humana ou ao meio ambiente poderão ser reavaliados a qualquer tempo e poderão ter seus registros mantidos, poderão ter seus registros alterados, suspensos ou cancelados. Então, o que está dizendo o seguinte? Os agrotóxicos, para serem comercializados, eles precisam ter um registro. Esse registro, ele trata também sobre a eficiência agronômica, ele trata também sobre os riscos à saúde humana e sobre os riscos ao meio ambiente. Admita que, em determinado momento, descubra-se que esse agrotóxico ele é mais perigoso à saúde humana ou ao meio ambiente do que se imaginava, né? Ou que a sua eficiência agronômica vem sendo reduzida ao longo do tempo. E a gente vem vendo isso em determinados produtos, no controle de determinadas pragas. Então, o poder público poderá reavaliar esses agrotóxicos a qualquer tempo. E, após essa reavaliação, esses registros poderão ser mantidos, poderão ser alterados, suspensos ou cancelados, e quem vai decidir isso é o poder público, lógico, mediante determinados critérios, mas veja que ele dá alternativas. Você pode manter esse registro, você poderá suspender ou poderá cancelar o registro. E outra coisa é o uso do verbo poderão. Tá? Nesse caso aqui, ele é discricionário. Não está dizendo que deverá, está dizendo que poderá. Um exemplo aqui, o poder público decidiu reavaliar os produtos formulados de agrotóxicos para o controle da ferrugem asiática da soja, através da portaria do Ministério da Agricultura, número 84 de 2016. Porque a Embrapa tem mostrado que esses diversos ingredientes ativos não vem mais tendo o controle eficiente sobre a ferrugem asiática. Mais um exemplo, o Decreto Federal 4074 de 2002, no artigo 37, parágrafo 2º. Nenhum estabelecimento que exerça atividades definidas no caput desse artigo, e no caput está lá todas as atividades relacionadas aos agrotóxicos. Produção de agrotóxicos, a importação de agrotóxicos e o comércio de agrotóxicos. Nenhum dos estabelecimentos que exerça as atividades definidas no caput poderão funcionar sem assistência e responsabilidade técnico legalmente habilitado. Aqui ele está estabelecendo uma vinculação. Ele está dizendo que o estabelecimento que queira comercializar agrotóxicos, por exemplo, só poderá funcionar com a assistência e responsabilidade técnico legalmente habilitado. Se não tiver esse técnico legalmente habilitado, não poderá funcionar. O estabelecimento automaticamente deverá ser interditado. Artigo 71, parágrafo único do Decreto Federal 4074. Ressalvadas as proibições legais, as competências de que trata esse artigo poderão ser delegadas pela União e pelos Estados. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se não houver proibição legal, as competências que tratam aqui desse artigo, do artigo 71, que ele trata as competências de fiscalização da União, dos Estados, poderão ser delegadas. Então, poderá, se é poderá, está permitindo uma discricionariedade aí. Decreto Federal 4074, o artigo 76. Parágrafo único, diz o seguinte: constatada qualquer irregularidade, o estabelecimento, no caso o estabelecimento comercial, poderá ser interditado e o produto ou o alimento poderão ser apreendidos e submetidos à análise de fiscalização. Veja que ele utiliza o verbo poder. Ele poderá fazer como poderá não fazer. Porém, quando a gente vai lá no artigo 86, o parágrafo 7º, ele diz o seguinte: a interdição temporária ou definitiva de estabelecimento ocorrerá, veja o verbo no imperativo, sempre que constatada irregularidade ou sempre que se verificar, mediante inspeção técnica ou fiscalização, condições sanitárias ou condições ambientais inadequadas para o funcionamento do estabelecimento. Então, esse artigo está estabelecendo uma vinculação. Quando é que haverá, não é poderá haver, quando é que haverá interdição do estabelecimento? Ou seja, quando é que o estabelecimento comerciante de agrotóxicos, por exemplo, deverá ser interditado, não poderá mais funcionar como um estabelecimento comerciante de agrotóxicos. Quando constatada irregularidade, qual irregularidade? Não está especificando qualquer irregularidade. Ou quando se verificar, mediante inspeção técnica ou fiscalização,
condições sanitárias inadequadas ou condições ambientais inadequadas. Quando é que normalmente se estabelece que as condições sanitárias são inadequadas? Quando, por exemplo, não tem a licença sanitária da prefeitura, quando não tem o alvará, quando esses documentos estão vencidos, né? Então é razoável você inferir que se a empresa não possui a renovação da licença sanitária, é porque essa empresa não tem condições sanitárias de funcionar. Portanto, ela deve ser interditada. Mesma coisa com a licença ambiental. A licença ambiental de operação vencida, o estabelecimento não possui condições ambientais adequadas para funcionamento e, portanto, deverá ser interditado.